Olá, queridos amigos da Novo Tempo. Eu quero falar para você que tem sido um telespectador do programa Escola Bíblica. Agradecer por esse período que juntos passamos aqui estudando a Palavra de Deus e dizer para você que eu estou encerrando a minha participação como apresentador desse programa. Sabe por quê? Porque agora você terá um novo apresentador para o programa Escola Bíblica. É o pastor Fábio de Sá. E ele vai conduzir o programa agora num novo formato, estudando temas dos cursos bíblicos da Escola Bíblica de uma forma interessante e atraente, e certamente você será convidado a se envolver cada vez mais nesse projeto. Por isso, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência até aqui, e daqui para diante você continua aí com o pastor Fábio de Sá e no programa Escola Bíblica. Pastor Fábio, agora é com você. Olá, esse é o programa Escola Bíblica. Pastor Arilton de Oliveira, muito obrigado por esse tempo que passou junto com a gente aqui no programa. E é muito bom estar com você que está em casa também, sabendo que o pastor Arilton de Oliveira estará com você, permanecerá no Bíblia Fácil, tá? Às sextas-feiras, programa inédito às 10 horas da noite e também aos sábados às 2h30 da tarde. E lembrando que no mês de agosto, agora que já está chegando, terá um novo tema. Você tem acompanhado aí no Bíblia Fácil uma experiência muito marcante com o pastor Arilton na Angola, os amigos angolanos participando. E no mês de agosto, o tema será Santuário. Princípios, verdades bíblicas contidas no Antigo, no Novo Testamento, falando sobre o santuário na Bíblia. E eu estou muito feliz de estar com você aqui. Nós estamos começando com um novo formato aqui, o programa Escola Bíblica. E o objetivo da Novo Tempo, o objetivo desse programa em especial, é nós apresentarmos para você de uma maneira simples, didática, prática, atual e, ao mesmo tempo, algumas pinceladas de profundidade da palavra de Deus, temas marcantes, temas que devem fazer sentido realmente para a nossa vida, temas práticos, não somente um conhecimento intelectual, mas que a gente coloque de forma prática na nossa vida também. E nós vamos fazer o quê? Por uma temporada de 18 semanas, nós estaremos estudando o livro do Apocalipse. E de uma maneira muito especial, quero apresentar para você, muitos já conhecem, muitos já pediram, se você não pediu ainda, é a oportunidade de você entrar em contato com a gente. Nós estaremos estudando esse guia de estudos aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. E você está acompanhando aqui. Esse é o número, esse é o contato que você pode fazer com a gente, pedindo em horário comercial através do telefone, tá bom? Nós vamos estudar a cada semana um capítulo desse guia de estudos. Você que já recebeu em casa, então faz o seguinte, minha sugestão, pegue aí, fique próximo de você, nós vamos estudar juntos. Você que ainda não fez o pedido, entre em contato com a Novo Tempo. Mesmo você que já tenha feito o pedido, estudado, de repente você pode relembrar algumas coisas, aprender novas lições. Estaremos aprendendo juntos aqui no espaço especial do Escola Bíblica. E eu vou lembrando que esse programa será ao vivo, de segunda a quinta-feira, às 8h30 da noite. Nós teremos a reprise às 1h30 da tarde também. Então, se você estiver acompanhando a reprise, você também é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui. Eu estou muito feliz de estar com você. É ao vivo, você pode participar, você pode fazer a sua pergunta, você pode interagir com a gente, tirar suas dúvidas. Dentro do possível, a gente vai tentando responder aqui. De repente, alguma dúvida que surgiu na sua mente hoje, você entra em contato pelas redes sociais, a gente pode responder amanhã ou no outro dia também. A cada dia, uma abordagem diferente sobre um capítulo. Nessa primeira semana, nesse nosso primeiro estudo, nós vamos começar falando sobre a revelação do livro do Apocalipse. Mas antes, nós vamos orar. Antes, nós vamos falar com Deus e pedir que Ele fale ao nosso coração. E eu espero que você abra o seu coração nesse momento, para que a gente entenda um pouquinho mais as verdades profundas da palavra de Deus para mim e para você também. Nós vamos orar.
Obrigado, bom Deus, por esse momento tão especial, pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra. Ela é extremamente profunda para nós e por isso nós pedimos que o Seu Santo Espírito haja na nossa mente nesse momento, dando entendimento, compreensão e, acima de tudo, a vontade de vivermos aquilo que nós aprendermos aqui. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E eu começo com uma pergunta para você, já trazendo abordagem sobre esse tema, revelações do Apocalipse. Quando você ouve a palavra Apocalipse, o que vem à sua mente? Coisas boas, coisas ruins, desespero, morte, sofrimento, profecia, fim do mundo, esperança. O que vem à sua mente? Normalmente, quando a gente fala em Apocalipse, essa palavra ela traz um certo temor e medo para muitas pessoas. E eu começo mostrando para você um exemplo clássico. Você pode acompanhar na tela aqui essa imagem. Vamos ver se a gente consegue enxergar algumas imagens interessantes sobre o que normalmente a sociedade entende como sendo Apocalipse. Nós temos a imagem de alguns filmes. Por exemplo, O Dia Depois de Amanhã. Alguém já assistiu esse filme? Você já assistiu? Já ouviu falar? 2012, já passou, né? Já faz 7 anos que isso aconteceu, mas, no entanto, no período de 2012, muitas pessoas ficaram apreensivas com o Apocalipse, com o fim do mundo, profecias, revelações, e um outro também, Independence Day, o ressurgimento, e tantos outros mais têm surgido também. Normalmente, quando a gente fala em Apocalipse, essa é a visão que as pessoas têm, essa é a compreensão que as pessoas têm desse livro, que muitas vezes tem gerado medo. Mas eu quero que você comece esse estudo junto com a gente, entendendo que esse livro é um livro que vale a pena ser estudado, aprendido, e ele traz esperança para mim e para você. Jesus, ele é a fonte da esperança. Jesus, ele é a fonte do livro do Apocalipse. Eu queria que você acompanhasse comigo mais essa próxima imagem, essa próxima tela aqui, que diz o seguinte, podemos passar? Próxima imagem. O que é o Apocalipse? Eu estou com a minha Bíblia aqui e você que de repente está em casa, você já pode perceber que se você estiver com esse estudo na sua mão, essa é a primeira pergunta relacionada ao tema de hoje. O que é o Apocalipse? Para muitas pessoas é medo, para muitas pessoas é esperança. Eu não vou abrir a minha Bíblia, os textos estarão ali, mas a Bíblia está ao meu lado. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra e acompanhe na sua casa aí também. A resposta bíblica se encontra no próprio livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Apocalipse 1, verso 1 diz assim: Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. E a gente continua, mais um complemento desse texto. Do grego, a palavra Apocalipse, a gente não vai se aprofundar tremendamente aqui, mas apenas um ponto interessante, porque quando nós estudamos profecia, estudamos a Bíblia, é sempre bom a gente, pelo menos, dar algumas pinceladas nos princípios e também na linguagem bíblica. O Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. E olha o significado da palavra Apocalipse no grego. Significa manifestação e revelação. E eu vou um pouquinho mais à frente aqui. Apocalipto, voltando à próxima tela, descobrir, desvendar e revelar. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? Revelação de quem? Revelação do futuro? Normalmente as pessoas, quando assistem filmes apocalípticos, os filmes apresentam o ser humano como o salvador da humanidade. Já percebeu isso? Os Estados Unidos, a América, é especialista em fazer filmes apocalípticos. E normalmente a América é a salvadora do mundo. Seja uma religião, seja uma instituição, seja um grupo de pessoas, seja um homem. Mas quando nós vamos à profundidade do livro do Apocalipse, nós entendemos uma coisa, que o Apocalipse
é a revelação da pessoa de Cristo Jesus. Isso que diz o primeiro verso. E Ele é a solução para esse mundo. Não é nenhum homem, não é nenhuma instituição, não é o prefeito que você votou, não é o presidente que você votou, seja dos Estados Unidos, seja na Ásia, seja no Brasil. A solução para esse mundo, a Bíblia diz, é a pessoa de Jesus. Certa vez eu estava assistindo, eu era adolescente ainda, estava assistindo a TV e de repente eu ouvi um pastor muito conhecido, um missionário, que respondia algumas perguntas na TV. E algumas pessoas enviavam perguntas e ele respondia de acordo com o conhecimento bíblico que ele tinha. E me chamou a atenção algo interessante. Uma pessoa enviou uma pergunta para ele dizendo assim: pastor, por que é que você não estuda o livro do Apocalipse? Por que é que você não aborda o Apocalipse? Você aborda mais as mensagens bíblicas relacionadas aos evangelhos e não o Apocalipse? E ele respondeu alguma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim: olha, eu vou dizer para você por que é que eu não estudo o Apocalipse. E você vai ver na tela agora a frase que esse pastor disse. Olha a resposta dele. Não ensino o Apocalipse, pois é um assunto complicado e não é importante para a salvação. Ele disse assim para essa pessoa: é muito complicado o Apocalipse e não tem relevância para a salvação. Mas eu queria dizer para você que está acompanhando agora, nós não estamos estudando ainda a fundo, mas é apenas uma introdução. O livro do Apocalipse é complicado? Sim, às vezes nós queremos estudar sozinhos, é desafiador, sim, mas nós estamos aqui para estudar juntos. E a segunda coisa, ele é importante para a salvação. Porque o próprio texto diz, ele é a revelação da pessoa de Jesus. Se você vai aos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos representam a biografia de Jesus aqui na terra, a história dele, a caminhada, as curas, os milagres, o nascimento, a morte. Mas se você vai até o livro do Apocalipse, ele é a biografia de Jesus hoje no céu. É Jesus hoje lá no céu, intercedendo por mim, intercedendo por você também. Se você quer conhecer mais sobre o livro do Apocalipse, é importante. Nós conheceremos um pouco mais sobre a pessoa de Cristo Jesus, que é o centro da Bíblia e é o centro do livro do Apocalipse também. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta. Enquanto isso, eu aguardo você participando com a gente. Daqui a pouquinho eu falo sobre as redes sociais e as formas de você participar também. A gente volta já. Já voltamos com o programa Escola Bíblica e é muito bom estar com você ao vivo nesta segunda-feira à noite. Se você estiver assistindo também a reprise na madrugada, 4h30 da manhã, ou quem sabe à 1h30 da tarde dessa terça-feira, seja bem-vindo. Esse é o nosso primeiro encontro aqui nesse programa que tem um objetivo muito especial, estudarmos juntos a Palavra de Deus. E tem muita coisa pela frente ainda, a gente vai entender um pouquinho o contexto de como foi escrito o livro do Apocalipse, a gente vai entender um pouquinho sobre as profecias. Nessa primeira semana, até quinta-feira, nós estaremos juntos ao vivo para introduzirmos o tema sobre a revelação. O livro do Apocalipse como sendo a revelação de Cristo Jesus para mim e para você também. Como eu mencionei no bloco anterior, na verdade, o Apocalipse é basicamente conhecido como o 5º evangelho. Ele é a revelação também da pessoa de Cristo Jesus. Os 4 evangelhos, falando sobre Jesus na terra, e também o 5º evangelho, conhecido como o 5º evangelho, o Apocalipse, Jesus e a biografia dele no céu. Nós estamos estudando esse guia de estudos. Nessa temporada, nós estamos estudando esse guia, nós já fizemos a pergunta número 1 no bloco anterior, nós vamos à pergunta 2 e 3 hoje, amanhã tem mais estudos também. Enquanto isso, você pode interagir com a gente, participar, fazendo a sua pergunta também pelas redes sociais. É muito simples, tá? Você pode pedir também, através do telefone, esse guia de estudos. O telefone você está vendo na tela agora é o 12 21 27
3121 em horário comercial, tá bom? Ou você também pode entrar no site da Novo Tempo e baixar agora, tá bom? Você pode imprimir aí na sua casa, se você tiver condições de fazer isso agora, ou de repente você pode deixar na tela e acompanhar esse guia de estudos também. Nós escolhemos um tema muito especial, um tema muito controverso, que é o livro do Apocalipse. E eu sei de uma coisa, eu estava pensando aqui no intervalo, quanta gente às vezes não tem referência nenhuma sobre o livro do Apocalipse, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas têm um conhecimento profundo sobre esse livro. E nesse momento nós estamos lidando com dois grupos de pessoas. E é muito importante que a gente tenha um ritmo interessante para que você que não tem nenhum conhecimento entenda, para você que já tem um conhecimento profundo também, nos auxilie, participe, dê o seu ponto de vista, interaja com a gente também, tá bom? Através das redes sociais que você está vendo na tela. E eu queria já começar nesse segundo bloco com uma pergunta, a pergunta de número 2, aqui no Guia de Estudos, e ela traz uma esperança, algo muito interessante para aqueles que querem estudar o livro do Apocalipse. Se você está acompanhando agora, tenho certeza que você tem esse desejo no seu coração. E olha a pergunta é essa: que afirmação Jesus diz sobre os que estudam o Apocalipse? Nós estamos estudando agora, e a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela diz algo para aqueles que estão estudando. E nesse momento a gente vê no próprio texto bíblico a resposta, na palavra de Deus. Diz assim, Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e os que guardam as coisas nela escritas, que nela escritas estão, porque o tempo está próximo. Duas coisas que eu gostaria de mencionar para você sobre esse texto que responde à pergunta. Qual é a mensagem para aqueles que estão estudando a palavra de Deus? Primeira mensagem, bem-aventurado. E olha só o significado desse termo bem-aventurado. Você conhece? É um termo muito comum na Bíblia, né? Existem as bem-aventuranças da Bíblia. Mas olha o que diz essa explicação no original bíblico grego. A palavra makarios, que é original bem-aventurado, significa abençoado, afortunado ou feliz. E é o mesmo termo usado para macarismo, abençoado, afortunado ou feliz. Olha que mensagem interessante para mim e para você. Aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que têm uma relação com o livro do Apocalipse, eles são felizes, bem-aventurados, abençoados. E hoje Deus quer abençoar você, através do estudo da palavra dele. É claro, serão passos, será uma escada, né? Uma trajetória ainda, tem muita coisa para aprendermos. A Bíblia é imensurável sobre a compreensão que a gente pode ter dela. Mas nesse momento Deus tem uma mensagem para você. Nós lemos um texto aqui que fala que bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras, as profecias desse livro. E olha que interessante. O contexto do livro do Apocalipse ele foi escrito na ilha de Patmos, nós vamos falar sobre isso, João na ilha de Patmos. No entanto, quando as pessoas receberam em suas mãos a leitura do livro do Apocalipse, grande parte dessas pessoas não tinham conhecimento como nós temos hoje. Elas não sabiam nem sequer ler. E eu sei que existem muitas pessoas que têm uma dificuldade hoje, quem sabe, na leitura bíblica ou na compreensão. Existem pessoas que estão extremamente cultas e se aprofundam no livro do Apocalipse, mas existem pessoas que nem sequer conseguem ler. E a mensagem que a Bíblia traz para mim e para você é: feliz aquele que lê, mas se você não sabe ler, feliz aquele que ouve. Feliz é você que está procurando conhecer, ouvir, ler, buscar na palavra de Deus. E eu fico feliz em saber que existem pessoas que têm acompanhado a gente e têm entendido isso de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito especial também. Eu vou acompanhando aqui junto com você as mensagens que o livro do Apocalipse vem trazendo para nós nesse primeiro dia, nesse dia muito especial. Ser abençoado na Bíblia é a pessoa que busca na fonte da palavra de Deus a verdade.
E não estou falando agora sobre uma igreja como verdade, não estou falando uma instituição como verdade, uma placa como verdade, mas estou dizendo sobre a palavra de Deus como verdade. E nesse momento nós já vamos à pergunta de número 3. E a pergunta do guia de estudos aqui. Não se esqueça, hein? Você pode pedir o seu guia de estudos também. Nesses primeiros encontros nossos eu vou abordando isso para você já pedir, para você já baixar na sua casa também. E você, claro, interagir de uma maneira mais especial com a gente também. O telefone está aqui na tela, você pode acompanhar. E nós vamos então à pergunta de número 3, na tela, que diz o seguinte: por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Por que a gente pode acreditar na Bíblia? Porque a Bíblia diz que podemos acreditar. Nós estamos vivendo uma geração muito questionadora. E eu não posso dizer para você que você tem que acreditar na Bíblia porque a Bíblia diz. Porque alguém poderia dizer para mim o seguinte: olha, você diz que nós devemos acreditar na Bíblia porque a Bíblia diz, porque você acredita na Bíblia. E quem não acredita? E quem não acredita nem sequer em Deus? Mas existe algo que é lógico e racional, mesmo para aquele que tem fé. E isso significa uma palavrinha muito forte chamada profecia. Olha na tela, acompanhe comigo, por favor. 2 Pedro 1,21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E continua, é um texto muito especial. A palavra de Deus, ela traz uma mensagem profética. E eu queria que você olhasse na tela mais uma vez também. Você percebeu que tem a imagem de uma estátua aqui. Nós não vamos abordar sobre essa estátua hoje. Não é o tema. Mas essa estátua aqui foi um sonho do rei Nabucodonosor, um rei da Babilônia. E aqui você consegue, juntamente comigo, enxergar vários períodos históricos de reinos que reinaram ao longo da história do mundo, que representavam, e eu vou passar à frente aqui, representavam esses períodos da própria estátua. Um período onde o ouro representava a Babilônia, onde o quadril de um certo, o porte, o peito, a prata, Medo-Pérsia, o bronze, a Grécia, o ferro, Roma, e os pés, ferro, barro, que é a divisão da Europa. Nós não vamos abordar isso, mas eu estou dizendo o seguinte: quando nós estudamos a Bíblia e nós vemos que a profecia, ela se cumpre, essa é a certeza e demonstração de que Deus está conduzindo a história da humanidade. Eu estava fazendo teologia ainda e eu me lembro que certa vez um professor meu começou a apresentar no quadro, a desenhar essa profecia de Daniel. E ele começou a desenhar datas, nomes, reinos, períodos, e de repente ele para de desenhar e olha para a sala. E ele faz a seguinte pergunta que eu lanço para você que está em casa também. A pergunta dele foi a seguinte: o que você precisa para ser salvo? Vocês precisam disso para serem salvos? Ele perguntou. Vocês precisam conhecer essas escrituras, essas profecias para serem salvos? E a gente não sabia o que responder. Os alunos ali não sabiam o que responder. E eu pergunto para você, você precisa conhecer profecia para ser salvo? E eu achei interessante a resposta desse professor. Ele disse assim: sabe o que vocês precisam para serem salvos? Cristo Jesus, nada mais. E por que eu estou ensinando as profecias para vocês? Ele disse. Para mostrar que existe coerência, que existe lógica, que existe razão naquilo que vocês acreditam. Que vocês não acreditam em mitologias, em banalices, mas que existe um Deus que está cuidando da história desse mundo e da história de vocês também. Olha, eu quero lançar um desafio para você. E basicamente já encerrando o programa de hoje, nosso primeiro encontro. E é você acreditar que existe um Deus que está no controle da história desse mundo. Existe um texto, e eu quero que você leia comigo o último texto de hoje. Se você puder acompanhar, diz o seguinte, João 13,19. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou.
Deus está dizendo, eu estou provando para vocês pelas profecias, para que quando as coisas acontecerem, vocês saibam que eu tomo conta da história desse mundo. Eu quero encerrar com uma oração, e o desafio que eu lanço para você é, leia a palavra de Deus e guarde os seus ensinamentos. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com o segundo tema aqui no Escola Bíblica. Vamos orar. Bondoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelo livro do Apocalipse que continua vivo, que ele revele a cada dia a pessoa de Cristo Jesus para cada um de nós e nos ajude a vivermos a Tua palavra e os Teus ensinos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.